A estrutura federativa é uma das formas de organizar o Estado. É uma forma, né, de organizar o Estado que vai ter algumas características próprias. É uma forma política de organização do Estado. Como assim uma forma de organização política? Porque, naturalmente, quando eu tenho um ente federativo, né, ele tem necessariamente a dimensão política. Ele vai ter eleição, né, eu vou poder selecionar quem é o meu gestor. Eu não, ou ninguém terá a possibilidade de dizer: Pedro, você não terá um prefeito. Pedro, você não terá um representante municipal. Mas, para além da organização federativa, eu vou ter outras modalidades organizacionais, que é o que a gente vai agora abordar neste bloco. Tá? Quais são essas modalidades organizacionais? Nós podemos dizer que há dois tipos de modalidade: uma modalidade de descentralização e uma modalidade de coordenação. O que é uma modalidade de descentralização? Descentralizar é você delegar do centro para a ponta. Então, você não tem autonomia plena, mas você já pode exercer alguns direitos. É mais ou menos o direito ao voto, né, com os 16 anos. Você ainda não pode dirigir um automóvel, né, a legislação vai reconhecer certas competências, mas não todas. Você tem uma autonomia a Distrito Federal, tutelada. Isso é o regime ou modalidade de descentralização. Eu pego uma parte minha e vou falar: você tem liberdade para fazer até esse ponto. Tá? Então, são unidades administrativas com relativa autonomia política e gerencial, criada por um ente federativo específico, atuando dentro do seu limite geoespacial. Já vamos falar sobre esse, né, um exemplo dessa modalidade. A outra modalidade é de coordenação. Eu não vou descentralizar, eu vou agregar. Então eu tenho partes, e aí eu vou chegar e falar: partes, vamos fazer, né, vamos integrar um todo. Então veja que aqui a gente está voltando quase como uma lógica de confederação dentro de um Estado federal. A organização, né, o mundo real é muito mais complexo do que aquelas classificações que a doutrina apresenta. Então, qual é um bom exemplo de coordenação? As superintendências de desenvolvimento regional, SUDENE, SUDAN, né, são estruturas administrativas responsáveis por coordenar ações. Então, eu tenho essa modalidade de organização em que eu vou, né, agregar mais de um ente federativo, ultrapassando os seus limites geoespaciais. O território é um exemplo de modalidade descentralizada. Então, eu tenho a União, né, ou eu tenho um Estado, esse Estado perde o seu status, ele é da União, mas a União devolve autonomia. Tá? Ele descentraliza. Então, é muito semelhante ao que acaba acontecendo, né, com maior nível de autonomia com o Distrito Federal. Tá, então, o território que nós hoje não temos nenhum, né, então pós-Constituição de 88, eu só tenho a previsão, né, da criação de territórios, mas eu não tenho nenhum. Então, o que seria o território? É um ente público com potencial federativo, mas que, em especial, por razões de baixa autonomia financeira, depende da União, mas a gente está ensinando a ser gente federativa. Essa é a lógica do território. Por uma opção política mesmo, não há territórios no Brasil na data de hoje ou desde 88. Tá? A Constituição ela vai lá e vai definir, né, a criação por meio de lei complementar, a lei complementar que é a disciplina Lei Complementar 20 de 74. Um território ele pode se organizar em município, ele se submete à federação e ele pode ter a possibilidade de ter Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e inclusive promover eleições. Então seria um ente, né, descentralizado, com certa autonomia política, administrativa, mas tutelado pela União. Tem diversos proponentes de
territorialização de alguns estados em regiões mais pobres. A segunda modalidade de organização é a região. A região é uma modalidade de coordenação. Então eu pego o estado, vai do Ceará, Piauí, Tocantins, por exemplo, e aí eu vou criar uma região que vai pegar parte de cada um desses estados, né, e vai falar, ó, aqui, né, vamos fazer um esforço coordenado. Então a União ela possui a prerrogativa de criar regiões para reduzir as desigualdades regionais. Então ela vai articular a sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social com objetivos desenvolvimentistas. É aquilo que eu mencionei, é o exemplo da Sudene. Então eu crio uma autarquia, né, numa linguagem que até se tentou pensar em autarquias executivas, que terão representantes dos estados afetados e que vão criar políticas comuns. Sua fidelidade não é nem a um e a outro estado, ele é criado pela União, que vai ter um papel de coordenação. Aí vejo que vocês já estão lembrando aí da terminologia do federalismo de integração ou cooperação. A União cria ferramentas para reequilibrar econômica e socialmente as suas partes. Tá? Quais são os benefícios dessa região? Uma vez que eu crio uma região, a legislação já e a Constituição automaticamente permite o quê? Que haja uma igualdade de tarifas, fretes e seguros, juros favorecidos, isenções, reduções de tributárias e prioridade para aproveitamento econômico e social de rios, massas de água, blá 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 e blá blá blá. Eu crio um regime diferenciado e mais benéfico para aquela região ou para os entes federativos que integram aquela região. Eu evito a competição entre eles. Com os demais de outras regiões, eu viro e falo, olha, eu que estou protegendo, tem aqui uma autorização, uma lei complementar, se você quiser bloquear, inclusive, você participa no Congresso Nacional via Senado Federal e veta. Mas existe essa previsão, é algo temporário, e eu vou criar esse mecanismo de diferenciação entre não estados, não propriamente entre estados, mas entre estados dentro de um mesmo complexo geoeconômico e social. Tá. Então a região é um movimento, uma organização de coordenação com o objetivo de enfrentar problemas econômicos e sociais comuns. Implica um tratamento econômico e fiscal diferenciado em relação aos demais entes federativos. No âmbito dos municípios e distritos, o município eu tenho a possibilidade de criação de distritos. É o artigo 34, 4 da Constituição. No final da década de 90, vai se tornar muito usual, até mesmo por conta de uma linguagem de uma prefeita, né, que era Marta Suplicy, no município de São Paulo, que são as subprefeituras. Então, eles não são dotados de personalidade jurídica autônoma. Né? O distrito é um exemplo de descentralização. São os zeladores de bairro, né, como dizem por aí. Então vai lá e fala, eu tenho o subprefeito Pedro, que é o responsável pela Zona Sul, Zona X, Zona Y. Tá? Então esse é um exemplo de descentralização, tá? Dentro do município. Tá? Eu vou ter um outro exemplo que é de coordenação para além da região. E aí ela é comum a todos os entes federativos. A União, Estado, Distrito Federal e município poderão criar o quê? Consórcios públicos. Então, o que é o consórcio público? Eu sou o município que integra uma região metropolitana, né, da Baixada Santista. Somos Bertioga, Santos, São Vicente, Guarujá. Tá? Ou qualquer outro exemplo de conurbação. Né? Municípios que vão ter o mesmo problema, os limites territoriais não são tão claros. A Constituição vai prever essa dinâmica de
colaboração e coordenação, eu crio um ente jurídico autônomo e que vai coordenar, por exemplo, o sistema de coleta de lixo, né, e o sistema, né, de tratamento de lixo. Para onde vai? Quem vai receber esse lixão? Quem vai receber os valores decorrentes de ICMS desse lixão? Quem é que vai gerenciar? Quem é que vai ficar com impacto ambiental? Como é que vai se dar o custeio? Quem vai pagar o quê? Isso é a figura do consórcio. Os estados, eles vão poder trabalhar, para além do consórcio, com as regiões metropolitanas. Então, o artigo 25, parágrafo 3º, vai prever essa figura das regiões metropolitanas, que é instalado via lei complementar estadual. Tá? É um movimento, a região metropolitana, de coordenação, e que pressupõe o município como cidade-polo e continuidade espacial entre os municípios. Então vem o Estado, né, e cria, por meio de uma lei complementar, e vira e fala, aqui nós temos a região metropolitana XYZ. Tá? Para além dessa modalidade, nós temos a modalidade da microrregião e aglomeramento. Então, também no 25, parágrafo 3º, também por lei complementar estadual, criar essas formas de agregação. E aí com algumas sutilezas, né? Na região metropolitana, por exemplo, região metropolitana de São Paulo, eu tenho uma cidade de polo, é o município de São Paulo. Aí eu vou ter Diadema, São Bernardo. Quando nenhuma dessas cidades tem maior destaque, por assim dizer, a gente está falando de ausência de município predominante, uma microrregião ou aglomeramento. Tá? O aglomeramento, eu também não tenho município predominante, né, e aí apenas continuidade espacial. Na microrregião, eu tenho uma semelhança econômico-social. No aglomeramento urbano, é mera conurbação. Então, vejam, né, a Constituição ela previu outras formas de organização administrativa. A diferença para a organização federativa está onde? Na ausência de uma autonomia permanente, né, uma autonomia política permanente. Nós vimos aqui que seja para territórios, regiões metropolitanas, regiões, né, regiões de desenvolvimento econômico, distritos, todas vão depender de lei. Lei complementar federal, lei complementar estadual, leis municipais, estaduais, no caso dos consórcios. Essa é a principal diferença. Há várias formas de se organizar o Estado brasileiro, há várias formas que a Constituição disciplina essa organização do Estado brasileiro. A forma federativa, ela é permanente, prevista na Constituição. As demais formas, ainda que tenham previsão constitucional, dependem de lei, seja complementar, regiões, né, territórios, regiões metropolitanas, aglomerações, ou micro-regiões, ou de leis, como o caso dos distritos, ou ainda o caso dos consórcios. Ok? Então, essa é a primeira parte do nosso bloco 5. Vamos para a segunda parte, que é um dos temas mais interessantes da organização federativa, que são as regras de condomínio. Como eu mencionei, eu vou ter, de um lado, aquelas competências privativas. Se alguém invadir uma competência privativa, qual é a consequência? A invasão de Átila Uno. Inconstitucionalidade formal. É a lógica da Cláudia Leite. Cada um tem o seu quadrado. Esse é meu quadrado e ninguém invade. Do outro lado, eu vou ter as competências compartilhadas. Competência comum, concorrente, suplementar. Na competência compartilhada, o que acontece? Eu tenho regras de condomínio, que vão disciplinar a maneira como eu, União, Estado-membro, Distrito Federal e município, vou atuar em face do mesmo objeto ou em face do mesmo bem. Então não é um caos, não é uma comuna liberal, há regras definidas e definidas em especial, né, onde é que a gente vai ver? No artigo 24. Então o que são essas regras condominiais? É um conjunto de regras que buscam organizar o processo de distribuição de competências entre os diversos entes federativos, no caso de competências compartilhadas.
Qual é a primeira regra condominial, né? E onde é que isso está aqui previsto? Está lá no artigo 24. Então, se a gente for lá no artigo 24, nos seus parágrafos, vai lá dizer, olha, Pedro e aluno, eu tenho uma série de temas que são compartilhados. Direito tributário, por exemplo. Como é que você vai disciplinar a cobrança de tributos, processos administrativos tributários. Então, município, Estado-membro, Distrito Federal, como é que vocês vão cobrar, e qual que vai ser o procedimento administrativo tributário em relação a ISS, ICMS, IPI, II e assim por diante. Vem lá o artigo 24, parágrafo 1º, e vai falar: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Tá. Então, a primeira regra condominial que existe é o que é competência privativa e competência compartilhada. Se eu definir o que é competência, que aquela matéria é competência compartilhada, que é o que nós vimos aqui, matéria tributária, então fui lá, olhei e falei, isso é tema de direito tributário. A minha primeira pergunta após essa etapa é, tá bom, é o parágrafo 1º. A União é competente para definir o quê? Norma geral. Então, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, vi que a competência compartilhada, tema de direito tributário. Para saber se é competência da União, do Estado-membro, eu preciso saber se aquela regra é uma norma geral. Então, por exemplo, norma sobre prescrição e decadência tributária. Quantos anos eu tenho, a União tem, o Estado tem o direito de te cobrar e quanto tempo ele pode exercer essa pretensão de te cobrar? Decadência e prescrição. Isso é uma norma geral. Definir que é uma norma geral, eu olho e falo, é uma norma da União. Ok? Então, seria uma norma da União. Bom, essa é a segunda regra condominial. Primeira regra condominial, saber se é competência privativa, competência compartilhada. Definir que é competência compartilhada, olhei lá o artigo 24, seus diversos incisos, vou para a segunda regra condominial. Essa norma é uma norma geral ou uma norma específica? Se eu identifico que é uma norma geral, como caso de normas tributárias, prescrição e decadência, eu sei que, em regra, a competência é da União. Se existir a regra da União, o Estado-membro não pode entrar em conflito. Caso não exista, vamos imaginar que o Estado-membro vira lá e fala o seguinte, olha, eu posso te cobrar IPVA no período de 2 anos da ocorrência do fato gerador. Então o fato gerador lá, janeiro de cada ano, tal, o Pedro não pagou o IPVA dele. Aí vem uma lei complementar do Estado e vira e fala, eu tenho 2 anos. Eu sei que é uma norma geral, e sei que então, portanto, seria uma regra da União. Mas aí eu vou e olho no Código Tributário ou na legislação complementar federal e não vejo nenhuma regra sobre prescrição e decadência. Eu sei que existe, tá? 5, já foi para 10, voltou para 5, mas aqui voltando. Então não encontro nada. Nesse caso, o que acontece? O Estado-membro ele pode legislar sobre aquele assunto. Ele pode estabelecer uma norma geral. Essa é a terceira regra condominial. Então, se não houver uma norma geral da União, o Estado e o município podem estabelecer essa norma geral. Essa é a terceira regra condominial que vai estar lá no artigo 24, parágrafo 3º.
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E aí vem a última regra condominial. Tá bom, Pedro, entendi. Veio então a lei do estado e falou IPVA, prescrição, 2 anos. Aí vem uma lei federal e vira e fala, decadência e prescrição em matéria tributária e previdenciária é de 5 anos. O que acontece nesse caso? Eu tenho uma lei, uma norma geral do Estado, uma norma geral da União. A do Estado ela é anterior e foi válida porque eu não tinha norma geral federal, veio a norma geral federal posteriormente. O que acontece? Quarta e última regra condominial. Na superveniência de uma norma geral federal da União, ela suspende a norma estadual no que for contrária. Então, aquela norma decadencial ou prescricional de 5 anos vai suspender a norma decadencial ou prescricional do Estado. Essas são as regras condominiais estabelecidas pela Constituição. É um pequeno manual, né, que tenta ajudar, mas ainda assim gera muita confusão, muita decisão do STF declarando a inconstitucionalidade de leis estaduais, municipais, invariavelmente também federais, porque, conforme vimos no segundo bloco, organizações federativas são naturalmente complexas e pressupõem conflitos e confusões. Em seguida, vamos para o bloco final.